Olá, você está no De Frente com as Nutris. Eu sou a Camila Vasconcelos. Eu sou a Inara Bessa. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. E eu tenho certeza que você deve ter alguma dúvida ou você deve conhecer alguém pertinho de você que acha que corrida é só colocar o tênis e sair correndo. Né? Todo mundo acha Todo isso. mundo acha. Inclusive, nós já tentamos fazer isso várias Já. vezes, mas a gente caiu na realidade e buscou orientação de uma pessoa. Inclusive, conhecemos uma muito boa que veio aqui para te contar o que é correr. Né, Camila? É isso mesmo. Hoje a gente vai desmistificar muitas coisas, tirar várias dúvidas. Bom, é isso. Mas antes de mais nada... Opa! Antes de mais nada, nós temos que agradecer os nossos patrocinadores que fazem de tudo isso aqui ser possível. Então, vamos começar com a MS Saúde, uma contabilidade especializada na área da saúde, da medicina. E, além disso, ela vai ter várias novidades aí para o próximo ano, que a gente vai contar tudo para vocês em primeira mão. Muito coisa boa. Além dela, temos a Body Shopping, nossa queridíssima, que está sempre conosco. Isso são uma loja de suplementos incríveis, muito bons e que, inclusive, fazem parte também do complemento para a corrida, né? É, com Ajudam certeza. bastante, com vários estímulos para a performance esportiva. É. Além disso, temos a Letícia Spagnoli, com a nossa beleza, cabelo, maquiagem, curso de automaquiagem também, que é muito importante frisar. E A Dasdu, a que Dasdu. nos veste também, com essas roupas maravilhosas. Inclusive, é um closet fora de casa. E todos esses looks que nós usamos aqui no podcast, você também pode usar. Corre lá no Instagram dela, no nosso Instagram também, que a nós gente sempre postamos. posta os looks para vocês se inspirarem e irem lá procurar na loja. Além dela, temos a Madame Lavande, uma marca lindíssima de pijamas de luxo, em Confortável. cetim, muito confortável. E por último, não podemos esquecer dessa estrutura linda que temos aqui, avocado, Sim. com todos os nossos diretores, olha lá. Nossos diretores, toda a produção, edição, eles são incríveis, somos muito gratas a isso também. É isso aí. Bora lá? Quero saber quem Com é. quem que a gente vai conversar hoje? Conta aí. Nossa Senhora. Bom, ele é uma referência na área da corrida, aqui em Ribeirão, região, todo mundo, quando pensa em corrida, já pensa em André. Quando eu tava procurando uma assessoria, Inara, não tem como não falar do André. É isso aí. Com vocês, o treinador André Luiz. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, meninas. Boa Boa tarde. tarde. Muito obrigado pelo convite e espero contribuir de alguma forma positiva para todo mundo que nos ouve Com certeza. e nos assistem, né? Isso. Isso aí. Videocast e podcast. É, estamos no Spotify, Deezer e YouTube. Isso aí. Bom, vamos começar? Ah, deixa eu só falar uma coisinha Diga. antes. Gente, faz favorzinho pra mim. Curte aqui, Curte aí, compartilha. se inscreva no canal, compartilhe. Não esqueça de fazer isso. Pra nós é muito importante. A gente dá duro aqui toda semana para entregar um conteúdo legal para vocês, para trazer pessoas engajadas, pessoas que estão dentro da área da saúde, que fazem alguma diferença, para trazer uma informação pautada para vocês. Então, faz esse favorzinho para nós, se você puder, curte aqui, se inscreva no canal, só para lembrar. É, como que a gente vai trazer pessoas incríveis, como, por exemplo, o André aqui, se você não ajudar a gente a compartilhar esses vídeos maravilhosos? É isso mesmo. Não é? Tá. Então Bora vamos lá. lá. Bora usufruir aí dessa mente da corrida. Não é mesmo? Então bora. É tu que começa. É eu que começo? É verdade. Gente, disfarça. Vamos lá, vamos começar. Me conta um pouquinho quem é o André, como a corrida surgiu na sua vida, como que todo esse projeto aí de assessoria começou. Bom, o André é um menino numa aula de educação física, onde ele queria participar dos Jogos da Primavera, uns jogos comum aqui em Ribeirão Preto, e ele queria participar do time de futebol. No entanto, minhas atribuições técnicas não eram condizentes para tal. E aí tinha algumas vagas disponíveis no atletismo. E aí eu gostava de desafios, né? Então eu falei, vamos tentar. Eu já corria um pouquinho na quadra, no entanto, quando eu tinha contato com a bola, aí dava problema. E aí falaram, não, você corre bastante, então vamos para a pista, vamos participar do atletismo, que lá você vai se identificar. Falei, então tá bom. Aí minha professora me inscreveu nos 100 metros rasos, cheguei lá, me colocou numa raia central. Geralmente quem corre na raia central é o atleta mais rápido, é um desenho que eles fazem para poder ter uma foto legal, toda uma visão geral da prova.
E aí estava eu ali nessa raia do meio, quando deu a largada, eu saí cheio de expectativa, descalço, naquela pista da Cava do Bosque, uma pista que tem aqui em Ribeirão Preto, antiga, antes da reforma. Ela tinha vários quadradinhos, então eu já senti meu pé queimar nas primeiras passadas. E aí a gente foi seguindo. Quando eu olhei pra frente, estávamos correndo em 6 pessoas e eu era o sexto. E todo mundo na frente, assim, indo embora. E eu lembro que cruzei a linha, meu olho encheu de lágrimas, eu fiquei muito bravo. E aí sobrou uma vaga no salto em altura. A professora, bom, André, não deu certo nos 100 metros, tentou me explicar um pouco do que aconteceu, e aí eu caí no salto em altura. Fui pro salto em altura, lá eu fui vice-campeão. Falei, nossa, então esse negócio de atletismo é legal, é interessante. Acho que aqui é o meu lugar. Acho que eu consigo me identificar aqui, sentir um acolhimento. E aí eu recebi um convite, semanas depois eu passei a frequentar os treinos. E aí algumas coisas foram acontecendo ao longo da minha carreira. Eu passei a gostar muito de fazer isso. Eu fui aprendendo algumas coisas interessantes que hoje são valores para mim, para tocar isso adiante. Dentre algumas coisas que o esporte me trouxe, foi a oportunidade de fazer um curso superior. E o momento que eu falei, poxa, eu quero estudar. E aí eu falei, tá, tudo que eu faço, entre aspas, na pista, o que eu quero acontece. Eu era muito dedicado. Mas aí quando eu fui ver a matrícula de um curso superior, eu falei, tá, juntando tudo que eu ganho, não pago a mensalidade. E aí eu ganhei uma bolsa de estudos. Então eu fui estudar educação física, daí eu tenho algumas conquistas interessantes no esporte. Na educação física eu fui atuar no projeto de atletismo de onde eu saí. E aí eu comecei a lidar com a corrida, com o corpo de uma forma um pouquinho mais intensa, indo um pouquinho além das minhas experiências, indo um pouquinho além do que minhas vísceras diziam, porque eu passei por N situações no esporte que eu falava assim, meu Deus, isso aqui não pode se resumir somente ao corpo. Minha cabeça, minha barriga está gritando, tinha provas que eu tinha que correr pro banheiro instantes antes. É muito complexo. E aí, ao longo dessa formação, eu ganhei a oportunidade de fazer uma formação também em psicoterapia corporal, análise bioenergética, psicossomática, fiz psicologia do esporte, fiz um básico em filosofia. Falei, tá, já que eu senti tanta coisa que agora eu quero conseguir entender melhor e passar o que eu senti. Tanto para os atletas como para as pessoas que não são atletas, mas que precisam sentir e entender isso. E aí eu comecei a atuar com corridas, eu tenho públicos de diversos segmentos, desde corredores, atletas de outros setores e assim por diante. Nossa, que legal. Foi, assim, super abrangente. Não, eu achei incrível você estudar sobre... se interessar mais a fundo sobre a estrutura, toda a parte fisiológica, porque muitas pessoas entram na faculdade assim e, né, não tem orientação ou não se interessam de fato pela fisiologia. Mas a parte mais legal é a parte mental, a parte mental, você... Na prática também, a prática, ela nos ajuda muito a entender tudo, né? Sim. A instigar mais aquela profissão, a ir atrás. Porque se você não tem na prática ali as coisas, não tem como você... É sempre mais difícil, sempre bem mais mais difícil de entender, né? Nós, como nutricionistas, a gente já rodou muita coisa. Para Mas tentar entender um pouquinho, pra pelo menos. tentar entender, né, a paciente dificuldade sente. dos pacientes. É bem isso mesmo. Nunca me esqueço de quando eu tentei nadar um pouquinho que fosse no mar, né? Para entender um pouco do que era o treino de um triatleta. Sensação, a pelo sensação. menos, né? E aí o quanto que isso me trouxe de viradas de chave, né? De entender o mal-estar, de estar no mar, o mal-estar de estar na água salgada, a diferença que faz. Sempre que a gente consegue experienciar um pouquinho, é mais fácil de absorver, né? Tipo, a corrida. Correr no sol. Rapaz, é brabo. Tem que gostar. Então, tem algumas coisas muito específicas que eu acho que é muito interessante a gente estudar o comportamento humano para saber lidar com aqueles tipos de obstáculos, dificuldades que o que mais comanda na cabeça, certo? Exato, exato. Bom, em relação à assessoria, a um acompanhamento da corrida, por que as pessoas elas devem ter um acompanhamento para aprender a correr? Porque é o que eu falei no início, as pessoas acham, vou começar a correr, quero emagrecer, vou começar a fazer um aeróbico para aumentar meu gasto calórico, etc. Corrida é o que mais emagrece. A corrida é o que mais emagrece. Então, assim, são só os atletas, só as pessoas que querem intensificar, melhorar a performance,
Ou as pessoas que também querem aquilo como um hobby, elas devem ter esse acompanhamento? Tem muitas técnicas básicas para o hobby também que deve ser feito? Sim, tem muita coisa envolvida. A gente costuma brincar com o seguinte, que quando você tem alguma questão que está te tirando de um comportamento de saúde, você procura um profissional da medicina. E aí ele vai cuidar disso. Quando você tem algum desequilíbrio alimentar e precisa cuidar disso, você vai até um profissional da nutrição para construir alguma casa, e daí você vai até os profissionais específicos dentro de outros setores, por exemplo. Quando a gente pensa na corrida, quando a gente pensa no cuidado de um modo geral em relação ao movimento, às alterações fisiológicas, sistêmicas que o movimento traz, que o treinamento traz, também tem que envolver isso. E aí vai muito além daquele pensamento onde só o atleta de alto rendimento deve viver algumas coisas no cenário da corrida, mantendo a corrida em questão. Porque do mesmo jeito que o atleta de alto rendimento ele tem as necessidades de um programa estruturado, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro empilhando caixas num supermercado, que trabalha sentado no escritório ou nas suas N funções aí do dia a dia, também precisa passar por uma sistematização. Então, dessa forma, desde o início, precisa haver um acompanhamento, um cuidado, para que essa pessoa entenda, por exemplo, que antes mesmo de começar a correr, vamos supor que é uma pessoa que praticava educação física na escola e formou-se ali, e aí depois, com seus 40 anos de idade, dá na telha, vê um vídeo, vê alguma coisa, fala, eu vou começar a correr. E aí sai, e não é bem por aí, né? Tem algumas adaptações, inclusive músculo-esqueléticas, que devem ser olhadas bem antes. E quem vai cuidar disso são os profissionais, dentre outros, a galera das assessorias, que vão receber essas pessoas, vão fazer um apanhado geral dessa vida, vão entender o que esse corpo já vivenciou, para onde esse corpo quer ir, de onde essa pessoa vem, para a partir daí poder desenvolver alguns aspectos importantes, pensando não somente em onde esse corpo vai chegar, e não somente onde a pessoa está buscando chegar, mas demonstrando que isso tem um começo, um meio e uma finalidade. Que aí já foge daquela esfera de buscar um resultado, então, mas e sim uma resultante. Não é focar em participar de uma prova de 5 km, 10 km, uma meia maratona, uma maratona, enfim, que prova que seja. Ou como muitos alunos que eu tenho, que a ideia é se tornarem mais rápidos. E aí tem todo um programa por detrás disso. Esse programa começa desde como essa pessoa caminha. Nós vamos olhar esse movimento, os profissionais das assessorias vão entender como que esse corpo se alimenta, o que esse corpo faz, como que é a demanda de estresse, para filtrar tudo isso e entregar o que essa pessoa precisa. E aí, com base nisso, ela vai aprender a caminhar de uma forma mais adequada, vai aprender elementos técnicos que são fundamentais. Haja visto que durante um tempo ainda há algumas discussões no contexto de se deve ou não olhar muito para a técnica, e nós do atletismo temos isso com muita clareza, pois em qualquer lugar, em qualquer escola, em qualquer formação de atletas, o que você vai ver uma criança fazendo é o que você vai ver um atleta campeão olímpico fazendo, que é o quê? Dependendo da etapa de treinamento, exercícios técnicos, exercícios coordenativos, exercícios de transferência, exercícios de correspondência dinâmica, que são aqueles exercícios que aparentemente ao olhar fala assim, minha nossa, que doideira é essa? O que eu estou fazendo? Por que eu tenho que fazer isso aqui? Mas requer todo um entendimento por detrás, porque é ele que vai fazer com que aquela sucessão de passadas, poxa, se eu faço contato com o chão entre 500 e 1.200 vezes a cada quilômetro que eu corro, e esse impacto é significativo, e eu vou repetir isso inúmeras vezes pensando em 1 quilômetro, imaginando os demais. Imaginando no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ano seguinte, para onde isso vai? Sim. Então, quando a gente pega para iniciar um programa, a gente olha lá na frente, onde nós estamos almejando chegar, traz isso para cá para estruturar um programa. É mais ou menos assim que a gente vai tocando. Nossa senhora, tá vendo, rapaz? E a gente pensando que é só colocar Primeira o tênis pergunta. e sair, né? Primeira perguntinha básica. Eu ia te perguntar exatamente como isso. Se eu chegasse hoje na sua assessoria, qual seria o primeiro passo? O que a pessoa vai encontrar lá? Ela vai chegar e vai começar a correr. Primeiro passo, ela vai passar por uma anamnese, né? Que, por exemplo, eu vou te perguntar, Camila, você já praticou corrida alguma vez? Você já praticou esporte alguma vez? Se sim, qual esporte? Durante quanto tempo? O que esse corpo tem de histórico de movimento?
quando a gente fala de corrida, o que vem para você? Que aí antes mesmo, por exemplo, quando a pessoa pergunta de eu explicar, de falar das provas, de falar de calendários, de falar das distâncias, tem uma pergunta interessante a ser feita antes disso, que é o que a corrida te representa? Você está indo correr por quê? Ou por quem? Ou para quê? Ou de quem? Sistemicamente falando, pensando um pouquinho em psicanálise, está correndo de quem ou para quem? Por quê? Né? Aí a pessoa explica, olha, eu não sei, ela vai pensar. E então, aí a individualidade impera, né? Impera. Porque eu, Camila, pratiquei exercício a vida inteira, né? Ex-atleta amadora de algumas modalidades, tal. Aí você já abre um prisma para mim. Agora, se eu levar lá, por exemplo, o meu pai, sobrepeso, fez atividade física uma boa parte da vida, uma boa parte da vida também não fez tanto assim, e aí você tem que abrir outro prisma, né? Como que você faz essa filtragem, assim? Porque eu vejo que muitas pessoas associam a corrida à perda de peso, achando que é a única modalidade que vai fazer perder peso, né? E às vezes elas estão inaptas, super inaptas para correr. A gente já recebeu outros educadores aqui, falaram sobre isso, né? A gente falou muito de musculação, né? Da dificuldade que as pessoas têm de coordenação motora, de não saber agachar, de não saber equilibrar num pé só, né? Todas essas partes que as pessoas nunca param para pensar, né? Quem não é da área. E aí, na corrida, eu vejo muita gente também indo, assim, meio que sem rumo e acaba lesionando, né? Sem orientação, sem nenhum tipo de preparo. E, às vezes, até pega a planilha do colega, né? Assim como o pessoal pega a dieta do coleguinha, que o pessoal pega também. A gente recebe... Não faz isso, não. Achando que é uma receitinha de bolo, né? Isso funciona pra você, pra mim também vai funcionar, e por aí vai. Na clínica, a gente vira pra pessoa e fala, você pode me passar o contato do seu orientador de corrida? Que a pessoa chega falando que corre 10 quilômetros, 20 quilômetros, não sei o que. Eu falei, nossa, deve ter alguém que auxilia. Sim. Você pode me passar... Você faz acompanhamento? Você pode me passar... Não. Cri. A primeira coisa que eu falo é, por favor, vamos começar a fazer acompanhamento com o profissional. Sim. Né? Sim. Que é indispensável. Nós sabemos. Cientificamente, nós já temos inúmeras comprovações que, de fato, não é a modalidade em si, a atividade em si que vai trazer o emagrecimento, mas é uma sistematização por detrás dela. Então, isso pode ser feito numa academia, num box de crossfit, numa esteira, na sala da própria casa, na academia do condomínio, enfim, em N lugares diferentes, desde que haja um planejamento por detrás. Como a gente falou, desde que haja um começo, meio e uma finalidade. Quem vai determinar isso é o profissional que vai atender aquela pessoa, que vai receber. Bom, ela veio do esporte, então, deixa eu ver, é pra cá. O que ela praticou? Futebol, então é pra cá. Handball é aqui, porque a gente traz alguns vícios, algumas especificidades de deslocamento da modalidade que pratica. Perfeito. Né? Alguns têm muito movimento de componente lateral, então você vai ensinar alguns elementos para fazer uma coisa mais anterior-posterior, mais equilibrada nesse sentido. Tal como, por exemplo, quando algum corredor, que as pessoas pensam muito assim, né? Tá, vai ter uma partida de futebol aí, vamos chamar aquele cara que ele corre muito para jogar no meu time, vai ser o lateral, o atacante, sei lá. Não aguenta, quebra. Por quê? Pela especificidade, né? Ele é muito eficiente em movimentos lineares, mas quando envolve mudanças rápidas de direção, não é a minha praia. Então, quando a pessoa procura, tanto pensando, então, se já veio do esporte é um caminho, se é um idoso é outro caminho, se é um sedentário é outro caminho, se é uma pessoa que vem com que já vem fazendo alguma reabilitação, independente do que está fazendo, é um caminho. Se está num programa de reeducação alimentar, é outro caminho. Que tudo vai passar, vai tomar como base a orientação, a conscientização. Então, esse primeiro momento há muito diálogo, há muita conversa, que a pessoa precisa entender que tudo bem se o seu amigo ele tem mais peso ou menos peso que você, ou se já veio do esporte, não, enfim. Mas tudo bem se essa pessoa já corre N quilômetros ou em determinada velocidade. Aquela é a história daquele corpo. O seu corpo é outra história, é outros 500. E aí começa a ser uma construção nesse sentido de que cada um sabe para onde o seu corpo tem que ir. Aí sai da ansiedade. Saiu da ansiedade, ele pega e fala, não, peraí, então de fato... Quando eu vejo que eu estou querendo extrapolar, na minha planilha, por exemplo, está 3 quilômetros, na do colega está 5. Já corri 3, eu vou puxar 2, vou acompanhar, ninguém está vendo, não, mas...
E tem um público interessante, que uma corrida movimenta muito, como traz, as vísceras se movimentam muito, a cabeça oxigena bastante quando está fazendo isso, sobretudo quando corre na rua, que você tem contato com outras coisas, a vista expande, enfim, dá uma sensação de liberdade muito grande para os que gostam. Para quem não gosta, nem adianta. Talvez pode se permitir, aí sabe lá Deus para onde vai. Mas dizendo de quem gosta. Quem gosta quando experiencia algo nesse sentido e tá lá com a minha planilha para 3 quilômetros hoje, eu tô correndo com vocês, a sua é 5, a dela é 10. Fala, por que a minha é 3? Mas eu levei tanto puxão de orelha para entender que o meu é 3 porque é 3. Porque numa sistematização, pensando no hoje, no ontem, no amanhã, no mês que vem, no ano que vem, hoje tem que ser 3. É perfeito você falar disso. Na verdade, assim, a gente fala muito sobre isso, sobre imediatismo, né? Nós vivemos num mundo imediatista e ansioso. E comparativo, né? E comparativo. Também. Tudo é uma coisa só, né? Podemos pegar essas 3 palavras e unificar em uma só. Porque é isso. Você falou pensar no ontem, no amanhã, daqui 2 anos. Então, o que você faz hoje tem que ter uma correlação com o nosso passado, com o nosso futuro, Exato. Com o nosso presente. Porque as pessoas, elas são muito ansiosas. Nós todos somos ansiosos. Acho que depois de tudo que a gente passou, inclusive, né? Sim, e muitas das pessoas, principalmente os leigos, né, nossos alunos, nossos pacientes, eles não entendem que quando a gente olha para eles, a gente enxerga uma linha do tempo, né? Sim. Exato. E enxerga isso, assim, de passado, presente e futuro. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e aí ela pegou e falou assim, parece que eu tô estagnada, que não muda e tudo mais. Será que eu tô comendo muito pouco? Será que é melhor aumentar a minha caloria? Eu peguei e falei, olha, vamos pensar o seguinte, até ontem você tinha muito medo de comer, que ela tinha muito medo de comer. Se eu te passar um cardápio agora, com um superávit calórico, mesmo para causar uma readaptação no teu metabolismo, eu acredito que não vai ser funcional hoje, porque estamos num período de final de ano, onde realmente a ingesta aumenta, né? Muitas confraternizações. Já vai aumentar de forma natural. Exatamente. Eu falei, então eu acho que agora não é o momento. Eu acho que agora o momento é de fazer controle de danos. Que é o que eu falo, porque as pessoas saem da rotina, entram de férias, o nível de treinamento muitas vezes diminui, né? A frequência, enfim, a ingesta alimentar aumenta. Então eu falei, agora não é o momento. Então é muito interessante quando você tem esse respaldo, né, de outra pessoa que te enxerga de cima, porque às vezes a gente quer alcançar as coisas a qualquer custo e acaba dando um tiro no próprio pé, né? Eu cheguei lá para tentar correr, tinha um objetivo específico. Eu acho que se eu corri um dia, acho que eu nem corri nenhum dia. Em um mês eu não tinha corrido nenhum dia. Eu chegava lá, ele me passava umas coisas tão difíceis e eu ficava assim, hoje eu vou chegar e vou correr. Nara, pega 2 pezinhos e faz assim. Eu falo, não é possível. Daqui dia que eu vou. Porque você precisa de criar a base. Se a base não estiver bem estruturada, inclusive a base, falando da parte psicológica que você citou, ela também, o emocional também está incluso na base. Então, se você não preparar o seu atleta, o seu aluno, o seu paciente para saber lidar com o que vem pela frente, ele não vai nem saber lidar, ele não vai conseguir chegar aonde ele quer, ele não vai conseguir saber curtir o processo, igual a Camila fala, ele não consegue, não consegue nada. Então, o psicológico, eu acho que é a base, a técnica, a emocional e a dieta. Exato. Me fala assim, sou leiga em relação a todos os tipos de esporte e variações, né? Eu acho que é muito difícil saber na ponta da língua tudo. E nosso público tem sede disso também. Nos ensine um pouquinho o básico por cima. O que é, quais são os tipos, variações de corrida que tem? Corrida de montanha, longão, curto, intervalado. Explica um pouquinho pra gente, porque tem pessoas que... meu colega, de novo, voltando. O colega faz intervalado porque ele disse que é melhor. Tem uma melhor para melhorar a velocidade? Não tem? Explica um pouquinho pra gente dessas variações. Tá. De fato, existem diversas variações e elas são importantes serem olhadas dentro de um contexto individual, de fato, porque sim, existem as corridas de montanhas, que é uma técnica adequada para tal.
Existem os trabalhos de tiros, onde naturalmente envolve pausas. Quando a gente pensa em tiros, a gente está pensando numa intensidade lá acima do limiar anaeróbio, lá em cima, lá quase no limite que aquele corpo dá conta. No entanto, requer toda uma preparação para suportar fazer isso. Temos os trabalhos intervalados, onde praticamente envolve uma pausa ativa, a intensidade é ligeiramente menor, dependendo do nível. Lembrando sempre que vai depender de quem nós estamos falando, do que nós identificamos nessa pessoa, para onde nós vamos caminhar com ela. Temos os trabalhos mais longos, os trabalhos onde as pessoas saem para fazer de duas formas diferentes. Uma é para cumprir uma determinada distância, outra é para cumprir pelo tempo. Quando a gente olha para esses trabalhos mais longos, qual é a ideia? É correr, 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 correr. É você... Tem algumas orientações, por exemplo, é você correr... Em alguns momentos, é muito comum correr ouvindo música. Em alguns momentos, você pausar a música e ouvir como é que está o contato do seu pé com o solo. É você correr percebendo como está sendo esse impacto, se você sente estremecer tudo ou se você sente que está fluindo. Então, esses trabalhos mais longos, eles são muito bons para isso. Que junto com toda a técnica que vai sendo feita dentro de um planejamento, esse corpo vai correndo de forma cada vez mais econômica, que é uma das coisas mais interessantes que a gente preconiza, independente da velocidade que nós estamos falando, desde a prova mais rápida hoje que nós temos, que é os 60 metros rasos, mas nós temos também as ultras maratonas, mas quem ganha essas provas ou quem tem um bom desempenho é a pessoa que é mais rápida. E quem é mais rápido é quem é mais econômico. E quem é mais econômico é quem fica menos tempo no solo e quem tem um impacto menor. Então, isso é trabalhado através, volto a dizer, da técnica. E aí, dependendo da demanda, dependendo de como esse corpo se encontra, nós vamos falar assim, bom, para esse corpo, neste momento, nós vamos priorizar um pouquinho mais os estímulos mais longos. Porque, inclusive, algumas vezes a pessoa, vamos pensar que é uma pessoa que está com uma carga de ansiedade um pouquinho maior que o normal, vamos respirar enquanto corre, faz uma corrida mais longa. Mas eu vou correr quanto tempo? Você vai, ou que distância? Não, você vai correr por tempo. Corre por tempo. Você vai correr 1 hora, pensando que já dentro de um programa cabe 1 hora de corrida. Então você vai correr durante 1 hora. E aí? Quantos quilômetros vai dar isso? Não, você vai correr 1 hora. E aí você vai administrar isso. Você vai correr... Quantos quilômetros deu? Nossa, deu X quilômetros, 849 metros. É essa a distância desse treino que vai ficar registrada. Pronto, aí você desconstrói, sabe? Aí você ajuda a organizar. Existem uns treinos que nós utilizamos muito, que são os treinos de corrida em subida, não necessariamente as corridas de montanha, porque a gente já sabe que os treinos em rampas são os treinos que mais correlacionam com, falando em força, de forma específica que o corredor precisa. Então é como se você tirasse ele de um plano e colocasse ele numa ligeira inclinação, que ele vai precisar fazer mais força para deslocar neste tipo de terreno. Ao passo que o inverso é verdadeiro. Eu preciso aumentar a amplitude da passada dessa pessoa ou fazer com que ela, dependendo de um pensamento, faça um contato mais rápido com o solo. A gente faz uma corrida com um ligeiro declínio para que esse pé trabalhe mais rápido. Então tem vários caminhos, várias possibilidades que é vista de forma individual. Nossa, o mais difícil para mim era... Ele falava, sobe rápido. E eu falava, não sobe. É muito engraçado como a gente vai, como a gente demora pra criar coordenação motora. A coordenação é muito. A potência, a força, a potência. Exato. E é muito legal que na nutrição a gente consegue estimular muito a partir dos alimentos, nutrientes, vitaminas, minerais, o estímulo, a suplementação. Então, tem vários suplementos muito interessantes que ajudam nessa potência, nessa força, na melhora na qualidade das fibras musculares. Isso é muito interessante também, né? Dar atenção ao conjunto, a todos os profissionais que podem estar envolvidos ali na evolução da performance do paciente, certeza. Né? Com certeza. Até que eu lembro bem que quando eu competia, tinha uma época que aconteceu o seguinte. Em 2007, iria acontecer um campeonato pan-americano e um sul-americano. E aí estava na disputa alguns países, né, para sediar esse campeonato. Então, para o sul-americano estava Brasil, Colômbia, acho que Equador. E o Brasil ganhou. Ótimo, porque está em casa. Foi o que a gente usou para justificar o fato de não sair daqui, para lidar com a raiva. A gente queria viajar. Enfim. E também teria um Pan-Americano depois que tinha...
acho que Estados Unidos, Brasil, se não me engano, Canadá e tal, envolvidos. E Brasil ganhou também. Né? Uau! Então a gente competiu o Sul-Americano e o Pan-Americano aqui. Mas na preparação deste campeonato, na construção dele, porque até então eu tinha entrado na temporada com uma marca tanto no salto em altura como no 110 metros com barreira, um tanto quanto distante dos que a gente tinha de melhores. Mas a cabeça, muitas das vezes, do atleta jovem, até muitas vezes do atleta profissional, do adulto, que a gente acha que evolui com o passar do tempo, mas não é assim, não. A gente obtém mais idade. Evolução, maturidade é diferente. Sim. Envolve outras formas de olhar. E aí eu fui entender um pouquinho mais sobre os valores da alimentação, de um sono adequado. Meu treinador, ele era psicoterapeuta também. Foi daí que me desenvolveu o desejo por estudar essa área. E aí ele me dava exemplos como assim, por exemplo, imagina que seu corpo é uma máquina. Se o seu corpo é uma máquina, imagina lá você usando os elementos adequados para manter essa máquina em perfeita ordem. Então, imagina lá você lubrificando ela com o tipo de fluido adequado, você abastecendo ela com o tipo de nutriente adequado. E aí você pode exigir performance dessa máquina porque ela vai responder. Sim. E a possibilidade dela falhar é menor. Então, se você aprender a respirar melhor, isso vai te ajudar. Se você aprender a ter uma higiene do sono mais adequada, isso vai te ajudar. Então foi um período, eu lembro, isso ficou muito marcado para mim porque foi muito determinante. Quando a partir de então os profissionais da nutrição começaram a compor minha vida e compõem até hoje, tal como minha terapia que eu faço, entre outras coisas, que é esse olhar. Poxa, se eu quero exigir mais do meu corpo e quero que ele responda, eu preciso cuidar dele. Sim, e para cuidar dele já não basta comer qualquer coisa. Minha família tinha um buffet. Então, todos os finais de semana tinha festas e festas e festas. Minha sorte é que eu não gostava muito de doce, não sou muito adepto dos doces, mas gosto muito de carne, de massas. E eu achava que podia comer e nunca ia dar nada, né? Água, pra que tomar água? Tinha Coca-Cola, tinha sei lá o quê, refrigerante, água, é a mesma coisa, tudo líquido, né? Não, cara, não é por aí. Aí então que foi desenvolvendo em mim os valores da profissão. Sim. E foi quando eu comecei o acompanhamento nutricional, a cuidar de outras áreas que a performance foi. Aí eu participei desses campeonatos que foram aqui no Brasil, uhul. É interessante você falar isso, porque apesar de tanta informação que a gente tem o privilégio de ter hoje, né, em segundos, é muito recorrente ainda exatamente essa fala, né, das pessoas assim, eu achava que eu podia comer qualquer coisa, que eu podia beber qualquer coisa e que eu podia correr de qualquer jeito e tudo certo. Eu sei fazer. Eu sei o que eu preciso comer, só que não tá dando certo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que... Eu não tô nem tirando sarro com isso, não, é sério. Não, as pessoas realmente acreditam nisso, não é na maldade, não é na maldade, não, é um fato. Então, eu sei comer, só que eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é um problema hormonal. De fato, pode ser? Pode. Mas sem o acompanhamento, lidando com a individualidade que você falou, então por que a pessoa não está conseguindo correr mais? Por que ela está tendo lesão? Exato. Por que ela não está conseguindo evoluir na velocidade dela? Por que ela não está conseguindo hipertrofiar ou reduzir gordura corporal? Porque tem que olhar o todo, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, que é o que a gente mais gosta, que é o que a gente mais acha que funciona, que é o tratamento multidisciplinar. Então, assim, eu sempre falo, né, associo a metáfora do balde furado. Porque, às vezes, as pessoas se empenham tanto no treinamento, mas esquecem da alimentação, e aí é um balde furado. Então, tem sempre um furinho ali no teu balde, você não sabe por onde que aquela água tá vazando. E você fala, mas, gente, eu me esforço, eu faço, eu cumpro a minha planilha, eu cumpro o meu planejamento, mas coisa não vai, parece que fica empacada, né? E aí, quando a gente vai avaliar, muitas vezes, esse pensamento de, eu achei que eu pudesse simplesmente comer qualquer coisa e tava tudo bem. Acha que dá, como você disse, acha que pode, se perdem. Tá dando certo. Não tá dando certo. E Até aí, a quando hora você que convida dá uma errado. reflexão, e aí tem coisas que eu preciso olhar melhor, de fato, né? Que eu nunca tinha parado pra pensar, eu achei que era assim, os empíricos da vida, as pesquisas hoje que acham que superficiais, pois é. As pessoas, elas ainda têm muito medo de comer carboidrato, né? E eu acho que na corrida, aproveitando já o assunto,
É muito importante você ter o consumo correto, como em todos os esportes, claro, mas a corrida, até de longa distância, ela precisa ter toda uma estratégia de qual a velocidade de absorção, qual o estímulo, em qual momento, qual a digestibilidade do paciente. Você falou no início sobre, eu saio correndo pro banheiro. O que é isso? O que é esse desconforto? Tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Tem gente que toma Coca-Cola na corrida, tem gente que toma água de coco, tem gente que toma Gatorade, tem gente que toma... Tem gente que come batata. chocolate. Tem gente que come batata no meio da corrida, ou gelzinho de carboidrato. Cada um come uma coisa. Por quê? Porque cada um é cada um. Então tem que procurar um profissional, gente. Tem que procurar um nutricionista, tem que procurar o André também. E o que mais? Lesão. Puxando Lesão. um gancho. Imagina a cena caótica, né? Além da pessoa não comer comer carboidrato. direito, vai ela dar ainda lesiona. Daí faz lesão em cima de lesão, porque não tem recuperação, porque não tem, né, instrução correta, muito menos substrato suficiente para recuperar a lesão. Como que você lida com esse tipo de aluno, que já vem lesionado ou que acaba se lesionando no processo? Tá. O primeiro pensamento, né, quando já chega lesionado, ou quando se lesiona no processo, porque às vezes acontece. Acontece. Né, é aquele olhar multidisciplinar. Bom, vamos até um profissional da fisioterapia e aí ele vai investigar o que está acontecendo, vai analisar, porque aí foge da minha esfera, né, que é cada um no seu quadrado. E aí quando esse praticante vem até nós novamente, ou por exemplo, o profissional diz, não, ele pode retomar os treinos. Nós vamos tentar identificar onde que escapou alguma questão mecânica, onde que escapou alguma questão técnica que levou a essa lesão. Porque como a gente já sabe que são inúmeras passadas, né? Então, como a gente fez naquela época que você treinou, que é comum as pessoas chegarem, acham que, bom, eu vou fazer corrida, então eu já vou sair correndo, já chega até correndo. Não, tem uma postura adequada da cabeça para determinada velocidade, para determinado tipo de piso. Se a gente já sabe que é o movimento do braço que manda no movimento da perna, então tem que aprender a movimentar os braços primeiro. E eu tenho que ter calma para isso, eu tenho que entender o processo. Se está havendo algum desequilíbrio de quadril, algum desequilíbrio postural, a gente precisa olhar para isso. Pode ser então que esse pequeno movimento recorrente desse pé enquanto corre está culminando nessa lesão. Então vamos olhar para isso. É hora que a gente sai um pouco... um convite para sair um pouco, muitas das vezes, daquele pensamento imediatista e olha, agora nós não vamos correr, nós vamos aprender, nós vamos reaprender o movimento. Então, quando a pessoa vem sem lesão, vem sem haver a lesão, isso é construído desde o início. Quando já chega até nós com algumas questões nesse sentido, é preciso descontinuar um pouquinho o processo para olhar para isso, porque se está havendo a lesão e é uma sucessão de passadas, você vai ficar constantemente reafirmando aquela lesão. Até que tenha seu componente de cronicidade e aí pronto, a pessoa para de correr porque realmente não consegue mais. Sim. Na FIC, onde a gente trabalha, atende, né? Nós temos a Rehablit. Isso é uma clínica muito grande de fisioterapeutas. Eles atendem muitas pessoas que têm lesão devido à falta de orientação, falta de acompanhamento. Aí chega lá, graças a Deus, os profissionais são excelentes, eles orientam. Olha, vá procurar acompanhamento, né? E eles também, graças a Deus, têm o conhecimento para nos indicar também, né? Então, procure um nutricionista, porque o nutricionista, muitas das vezes dos pacientes que têm lesões repetidas, inclusive, então vai lá, lesiona, faz cirurgia, recupera, lesiona, faz cirurgia, recupera, lesiona. Por quê? Muitas das vezes é também a falta de nutrição adequada. Então, a pessoa não faz o consumo correto de proteína, não consegue fortalecer massa magra, não sustenta a articulação, não consome a quantidade correta de energia do carboidrato, porque quer emagrecer correndo. Aí vai lá e usa massa muscular para gerar energia e lesiona de novo. Ou não dá vitaminas, minerais suficientes para fazer a recuperação adequada. Exatamente. Né? Então, tem toda... Hidratação também muito importante. A gente sempre fala de carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, tal. E a água, tu toma água. Porque a água é a coisa mais básica. E eu vejo que 99% das pessoas, hoje em dia, tu toma água, toma. Quanto? Não sei. O mais básico do nosso corpo, a gente não dá atenção, igual você falou, né?
Antigamente eu não tinha conhecimento. E hoje, mesmo a gente sabendo, entre o saber e o fazer tem uma distância assim enorme. Então, o primeiro passo de tudo é a água. E eu ia te perguntar, você, como praticante, como professor, orientador e tal, como que você lida com a hidratação durante a corrida? Como você, na prática, os seus alunos, você presencia que as pessoas têm dificuldade em consumir água, têm dificuldade em hidratação, porque na nutrição a gente sabe que a pessoa já tem que chegar hidratada, né? Para evitar a desidratação ao longo da prova. Como que é isso na prática, assim, dos seus alunos e a sua como atleta também? É aquele pensamento de que a todo instante a gente está orientando os praticantes a tomarem água, sabe? Compra uma garrafinha. É legal pensar assim, que, por exemplo, é um investimento. Não pensar que poderia ser um dinheiro jogado fora, você investir, você comprar uma garrafinha é melhor. Não, você vai investir numa garrafinha. Você vai ter uma garrafa que você vai ter prazer olhar para ela perto de você, ou uma caneca, um copo. Nossa, eu investi nisso. E aí isso me dá mais prazer no tomar. Se a sua Fica atrativo. É ter essa garrafa bonita, tem. Compra, invista nela. E aí você tem mais motivo, você é obrigado a usar. Né? E aí um outro pensamento também nessa mesma linha, de fato, procurar os profissionais da área. Sim. Olha, vamos olhar para esse comportamento alimentar, hídrico como um todo. Vá até os profissionais da nutrição. Isso não compete a mim. Nossa orientação é tome água, mas a necessidade de cada corpo, né, foge um pouquinho da nossa esfera. Então, obviamente, respeitando os setores, procura um profissional, mas lembre-se de tomar água. Porque, lembrando de um ponto que a gente está falando sobre lesão, uma das coisas que influenciam bastante, a pessoa chega na segunda-feira para treinar ou na terça, até mesmo dependendo de como for na quarta, de manhã, e dependendo de como for esse comportamento, ela no final de semana teve um comportamento de bebida, no tocante de bebida alcoólica tão alto, uma gesta alimentar tão desordenada, vinha organizadinho ao longo da semana, mas no final de semana chutou bonito o balde, bem longe. E aí, naturalmente, requer tempo para esse corpo se organizar. Para ir lá buscar o balde demora, tá longe Nossa, tá longe. O corpo precisa se organizar. E, no entanto, muitas das vezes isso não é compartilhado com um profissional. Sim. Muitas vezes, se é que tem um profissional para compartilhar. Então, uma corda, calça o tênis e sai. O corpo se reorganizando de toda a desordem que foi causada ao longo do final de semana, esbaldando. E aí eu saio achando que dou conta. Tá, o corpo já vai começar a responder de forma diferente, naturalmente, porque ele não está em condições, ele precisaria de um repouso ou de um planejamento pensando em respeitar essa etapa, esse momento que o corpo se encontra. No entanto, ele vai lá. Superação. Bota uma música no ouvido ali. Eu tenho que aguentar. Eu fiz semana passada, na segunda passada, hoje eu também vou conseguir. E aí é mais um dos motivos que acabam causando as lesões. Muito comum hoje em dia também. Eu acho que, assim, pelo menos do nosso ponto de vista prático, também a musculação é muito importante, né? Como que você enxerga a musculação dentro da corrida? Nossa, é indispensável. A gente costuma trazer essa informação da seguinte maneira, né? Todo mundo, quando vai correr, precisa passar por um trabalho de força. Trabalho de força esse que pode ser desenvolvido em qualquer lugar. Pode ser numa academia, numa academia de bairro, numa academia intermediária, pode ser num maquinário de altíssimo custo, pode ser com um cabo de vassoura, com um balde, pode ser segurando um saco de arroz, pode ser no sofá da sua casa, enfim. Então, nós falamos que é necessário um cuidado para desenvolver essa força, para aumentar essa secção transversa do músculo, quando a gente pensa na corrida, em melhorar essa capacidade do corpo, suportar esse impacto, e aí sim, onde eu posso treinar? Eu posso fazer esse trabalho de força numa academia? Então tá, vou até lá. Posso fazer, por exemplo, dependendo de como você sistematização, eu posso ir num box? Posso. Eu posso fazer na sala da minha casa? Posso. E aí, então, há um planejamento para tal, levando em conta o que essa pessoa tem de recursos e de condição. Posso contratar um personal? Posso. Mas eu dependo disso? Não. Eu dependo de uma orientação. Eu preciso entender que o exercício que eu estou fazendo hoje, já acompanhei muitas pessoas neste cenário que, ou por não ter tempo,
a suposta falta de tempo ou de organização, coisas assim, ela fala, não, eu vou treinar em casa. Ótimo. Seria uma desculpa para não treinar. Não, você vai treinar. O seu corpo precisa entender o que precisa ser feito. O seu corpo precisa passar por uma sistematização. Sim. Ele passando, independente de onde quer que seja, ele vai precisar aumentar essa força, né? E aí, então, o trabalho de força é fundamental. Se é uma prova, um estímulo caracterizado pela sucessão de impactos, o corpo tem que dar conta para suportar isso. Exato. E aí o trabalho de força é fundamental. Foi muito, muito bom ouvir isso da sua boca, porque eu tenho inúmeros pacientes que amam corrida, amam correr, é a paixão da vida deles e odeiam a musculação, né? Falam que a musculação não é dinâmica, que é muito parado, e aí várias falam assim, ai, Nutri, eu não quero mais fazer musculação, quero só fazer corrida. E eu sempre falo, não faz isso, tem que fazer pelo menos um pouquinho, pelo menos 2 vezes na semana, tem que fazer fortalecimento, o risco de machucar é alto, tem outras funções metabólicas também e tudo mais, tem que fazer. E eles, não, só correr, porque é o que eu mais gosto, porque não sei o quê. Então foi muito bom ouvir isso de um profissional como você, porque para as pessoas entenderem qual que é a grande importância desse fortalecimento. Né? Sim, porque geralmente há uma junção de informações desencontradas ou de experiências que talvez nem são da pessoa, mas é de ter ouvido alguém falar que o treino na academia, né, citar a musculação, porque o trabalho de força cabe em qualquer lugar. Mas vamos pensar na academia, por exemplo. É monótono, é isso, é aquilo outro. Tá, mas você já perguntou para um profissional se há outras formas? Uhum. E aí você vai ter uma resposta da seguinte maneira. Existem centenas de protocolos de treinamentos diferentes. E quando nós vamos pensar na corrida, quando a gente vai pensar em especificidade, já amplia mais esse leque. Então, quando a gente vai pensar na corrida, o treino não, em nenhum modelo de treinamento, inclusive. Tem quem gosta do sistema tradicional, aquele clássico que é aquele número de séries, aquela pausa ali, máquinas e máquinas e máquinas e mais máquinas. Mas tem trabalho de fortalecimento que pode ser feito dentro da própria academia que você não precisa de uma máquina sequer. Sim. Que você não precisa de um halter, não precisa de um peso e vai ter o mesmo desempenho no pensamento da resultante, que é a construção. Tem pessoas que se fortalecem para a corrida treinando em praças, dentro de sistemas. Sim. Então, é aquele convite para uma reflexão um pouquinho mais aprofundada, no sentido de que já experienciou, né? Às vezes se identifica outras formas. Você também buscou. Faz, né, esse tipo de treinamento? Sim, faço e muito. E é nesse pensamento da conscientização, do diálogo, que não gosto de treinamento de força, por exemplo. Tá, mas o que nós temos de experiência, então? O que esse corpo já passou? Tem algum trauma? Aconteceu alguma coisa com você enquanto fazia isso? Tem alguma lesão que foi gerada em função disso? Às vezes a pessoa nem você sabe tem medo? Que ela teve trauma, ela começa a pensar, você joga ali uma bombinha, joga uma sementinha o que aconteceu? Ali. Uma sementinha, o que aconteceu? E aí vem tanta coisa. É porque eu não me sinto à vontade lá dentro. É porque determinado ambiente de treinamento, as pessoas cultuam valores que não são os meus. Isso. Eu vejo coisas ali que vão contra a minha realidade. Eu vejo coisas ali que eu não tenho condições de bancar. E eu vejo coisas ali que me agridem. Ok, é só você não treinar lá. Tem outros lugares, outras formas, outras opções. Infelizmente, a gente vai ter que cortar o assunto. Mas dá tempo e passar vamos colocar as perguntas agora dos nossos telespectadores. Isso. Queria ficar horas e horas aqui conversando contigo, Nossa, tem muita coisa boa. Mas tem umas perguntas muito interessantes, e aí como a gente não tem muito tempo, infelizmente... Passa muito rápido. Tá passando mesmo. A gente vai jogar umas perguntinhas, e aí você pode ser um pouco, sucinto, pra gente conseguir tirar a dúvida de todo mundo, sabe? Tá bom. Tá? Deixa eu deixar essa aqui, então, assim. Pronto. Vamos lá? Bom, bora. A primeira pergunta foi: eu gosto de provas mais curtas, tipo 5, 10 quilômetros. Preciso fazer um longão, além dos intervalados, para esse tipo de prova? Resposta: sim. Por quê? Porque o longão vai ajudá-lo no aumento da capacidade cardiovascular, que vai ajudar ele não só a suportar fazer essa prova bem feita, como suportar os treinos para fazer essa prova. Perfeito.
Agora, uma outra que eu acho que deve ser bem frequente. Ele perguntou assim, como é que eu faço para correr mais rápido? Boa. Quero saber também, vamos lá. Como fazemos para correr mais rápido? Primeiro ponto, junto com a melhora da força e a melhora da técnica. Quando a gente fala, então, no pensamento de correr mais rápido, é juntar a força e a técnica, a gente fala de potência, é um trabalho de força rápida, é aquele trabalho dos skippings, dos trabalhos de transferência, saltos planejados, tem um número de saltos para cada tipo de corpo, para cada tipo de treino, para cada demanda que o corpo apresenta, tem uma sistematização específica. Então, se esse pé faz um contato mais rápido com o chão, e quanto mais rápido eu quero correr, menor tempo meu pé tem que ficar em contato com o chão, e menor a superfície de contato. Então, eu quero correr mais rápido, preciso ser mais forte, mas aí já não mais pensando, no exemplo básico, em agachar com X quilos. Não. Eu preciso ficar mais potente. Aí entra estímulos de pliometria. Aí entra uma sistematização um pouquinho mais aprofundada. Então, é possível correr mais rápido desde que olhe para esses elementos. Então, eu posso dizer que para correr mais rápido demanda mais tempo de treinamento? Para correr mais rápido, demanda uns recursos um pouquinho mais aprofundados. Pode até ser que saia um pouquinho mais rápido do que um planejado, quando a gente identifica o quão rápido essa pessoa quer correr. E aí, aquela assim, por exemplo, eu quero correr mais rápido, mas eu corro meus 5 quilômetros. Tá, eu tenho X tempo em 5 quilômetros. Há quanto tempo você corre? Há 1 ano. Então, esse tempo vai melhorar mais rápido. Há 2 anos. Então, é um pouquinho mais demorado. Não, eu vim depois de ter passado por várias assessorias, treinei direitinho durante muito tempo e quero correr mais rápido. Tá, então vamos ter que mexer em algumas coisas aí. O seu corpo, quanto mais tempo de treino tem, feito de forma correta, menor a treinabilidade dele. Então, aí entra as estratégias, detalhezinhos, que aí vão ajudar nessa melhora da velocidade. Assim como na nutrição também, né? Exatamente. As cerejinhas do bolo. São São bem delicadas, mas nós adoramos. Para o emagrecimento. Vamos emagrecer. Para o emagrecimento, tem algum estilo de corrida que seja melhor? Os curtos, os mais intensos, os mais longos? Para emagrecimento, a gente primeiro precisaria saber de como esse corpo se apresenta, de que ele vem, se tem história de lesão, algumas coisas assim. Mas vamos pensar que é um corpo sem lesão, é uma pessoa, talvez não se enquadre num quadro de obesidade tão severo, um sobrepeso. Tá. Ou uma obesidade grau 1, talvez. Nós vamos passar alguns exercícios de força para primeiro esse corpo entender que ele precisa estar mais forte, uma vez que ele já carrega uma carga maior do que deveria. Perfeito. Então, nós vamos usar elementos... O que funciona muito legal são elementos intervalados, intermitentes. Corre um período, caminha outro período, e aí o corpo vai respondendo de acordo com a forma que ele vai se apresentando. Isso vai se intensificando, vai evoluindo no sentido de avançar, ou evoluindo no sentido de regredir um pouquinho para ver como que esse corpo vai se encaixando. Começou a apresentar uma melhora, tá bom. Podemos pensar num volume um pouquinho maior de corrida, sem esquecer que esse corpo já sofre por carregar mais peso. Sem esquecer que esse corpo já sofre por ser inflamado, né? Então eu não posso exagerar muito nesse volume, porque eu vou causar mais inflamação se eu não tomar cuidado. Né? Então, um pensamento estratégico, a grosso modo dizendo, é utilizar elementos intervalados. Perfeito. De novo, falamos sobre a individualidade. É isso aí. E para quem treina, eu que sou apaixonada por musculação, por exemplo, é melhor eu fazer meu treino de corrida antes ou depois? Isso vai depender bastante da etapa do treinamento que nós estamos. Se nós estamos falando de um período preparatório, é uma estratégia, se é mais próximo de prova é outra. Mas vamos pensar assim, se neste momento a nossa meta é te preparar para uma prova daqui 2 meses, vamos pensar assim. Então entendemos que o treinamento de corrida dentro de um planejamento ele se faz mais importante porque a musculação vai ser complementar. Se estamos falando de 5 km, de 10 km, quanto menor a velocidade, maior a necessidade dos treinos de força. Tá. Quanto maior a distância, a velocidade reduz. E aí o treinamento de força ele não é importante? Claro que também é. Só que é um outro tipo de treinamento. Né? Então, quando a gente pensa nessa melhora num tempo mais curto,
nós aumentamos um pouquinho mais a velocidade, nós cuidamos de uma forma um pouquinho mais estratégia para esse corpo reagir bem. Perfeito. Para quem busca utilizar a corrida como um hobby, então estou estressado, gosto de correr determinados dias, como que a pessoa pode começar isso? Se ela já tem um ritmo, um estilo de vida bom, né? A pessoa que perguntou já tem um estilo de vida correto e tal, saudável, alimentação ok, só quer começar a correr como um hobby mesmo, um plus. O que você orienta em relação a início? Tá. Busca um profissional. Era isso que eu esperava que ele falasse. Busca um profissional, mas vamos supor que já esteja no acompanhamento com um profissional, e aí só contextualizando algumas coisas que às vezes na correria, na dinâmica de trabalho, ou o profissional às vezes não conseguiu explicar com tanta riqueza em detalhes, ou a própria cabeça da pessoa quando está no treino não está ali prestando atenção, né? Então, quando a pessoa quer correr por lazer, para recursos, o pensamento então nós vamos tirar, entre aspas, da cabeça a possibilidade da exigência em resultado. Como sempre, o pensamento resultante é indispensável. Mas vamos tirar da cabeça o pensamento por resultado. Vamos tirar da cabeça aquela ideia de que, vamos supor que daqui a um tempo estamos nós três correndo, minha visão é correr por lazer, por hobby, ou até mesmo por algumas demandas psiquiátricas. E aí eu tô correndo com vocês duas e vocês vão me motivando, vão me empolgando, e eu vou ter que lembrar sempre do porquê que eu tô correndo. Lógico que a gente muda a cada instante, mas aí se eu mudo, não pode ficar só aqui. Eu tenho que levar para quem planeja, para que ele entenda. Mas é interessante, quem corre por lazer, por hobby, estar num cenário de uma assessoria interessante, ou quero correr sozinho, priorize, faça esse investimento, não é custo, faça esse investimento no acompanhamento para que não haja problemas no longo desse caminho. Prevenção. Exames de rotina, fundamental para todos, um acompanhamento, orientação nutricional indispensável para todos, e aí você vai. Independente do objetivo. Independente do objetivo, é indispensável para todos. Perfeito. Outra pergunta que fizeram para a gente é o seguinte, a pessoa já corria, parou, aí voltou a correr, mas está sentindo mais dificuldade agora do que quando começou lá antes de ter parado. Qual que é a dica que você dá para um aluno assim? Sabendo que o corpo, a gente trabalha, nós vamos treinando, ele vai evoluindo. Você parou, ele evolui. O pensamento é calma, calma, mete o pé no freio mesmo, mas respeitando os ritmos do corpo, obviamente estando sob orientação. Mas é devagar. Porque às vezes a gente precisa refletir um pouquinho. Naquela época que eu treinava, meu estilo de vida estava assim. Esse período que eu fiquei sem treinar e eu estou sofrendo, eu já vou sofrer mais porque minha aptidão cardiovascular evoluiu. Tá, minha força também reduziu. Então só por isso o meu corpo já vai sofrer um pouquinho mais. Eu tô com o mesmo peso daquela época ou eu tô com uns quilinhos a mais? Como está meu comportamento alimentar? Estou me alimentando de forma adequada? Sim, mais ou menos não. Estou hidratando bem? Sim, mais ou menos não. Estou dormindo bem? Sim, mais ou menos não. Tá, refletimos nisso. Ok. Então nós já sabemos todos os pontos que estão fazendo essa corrida hoje ser mais sofrida. Isso pode mudar? Lógico que sim, desde que a gente tenha uma clareza de propósito, que entenda o que está acontecendo, nomeamos tudo que tá gerando isso, aí a gente caminha. Sai da expectativa e aí ela vai fluir. É alinhar a expectativa, né? Eu sempre faço isso com os meus pacientes no consultório. Porque as pessoas sempre chegam cheias de expectativas. Posso dizer que um pouco... não sei se fantasiosa é a palavra correta, mas assim, um pouco fora de consciência, assim, né? Porque na internet todo mundo mostra que tudo é lindo, mágico e fácil. Emagrece 10 quilos em 2 meses, 3 meses. E aí eu sempre falo isso pra eles, você quer isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos entender o que você vai precisar fazer pra chegar aqui. Aí você começa a pontuar. Aí a pessoa começa a regalar o olho. Aí eu falo, você está disposta a fazer tudo isso? Não tô. Então, vamos alinhar as expectativas. Sim. É bem por aí, né? É bem por aí. Quero participar de tal prova. Nossa, o que aparece tanto. Quero correr vai aproximando no final do ano. Quero correr em Nova York. Quero participar da São Silvestre. Quero rodar o mundo, tal. Em um mês eu consigo me preparar? Misericórdia. Aí o professor, o quê? Não, calma, alto lá. Você está disposto a
O tempo é mais curto, muitas vezes está disposto a pagar o preço. Não, Exato. professor, às vezes o investimento não é a questão. Não, você não me entendeu. Você não tá entendendo, É colega. pagar o preço, é entender o que você vai ter que fazer, do que você vai ter que abdicar. Isso é nesse preço que nós estamos falando. Nós estamos falando de valor, de custo, de pagar o preço, de entender que algumas vezes pode sair com alguns amigos em tal dia à noite e você não vai usufruir do mesmo comportamento alimentar que eles ou de bebida porque tal dia você tem o treino. Saber falar não. Saber falar não Pra foi você você que e pros procurou? outros. Exato, então Como você está disposto a pagar o preço. Como Tá as vendo? pessoas Então, têm dificuldade com isso, né? É impressionante. Eu sempre repito isso em consultório, porque é assim... Às vezes a pessoa tá tão engajada, e daí, por exemplo, chega nesses momentos de final de ano, de festas e tal. E aí uma paciente ontem falou assim pra mim, chega a ser mal educado você tá numa mesa e você ser a única pessoa a não beber. Nossa, mas não é Nossa. educado você não cuidar do seu próprio corpo, né? Então, mas é isso que eu tô falando. A gente foi educado, né, dentro de uma cultura de repetição, de padrão muito grande. E as pessoas não respeitam as diferenças uma das outras, né? Eu passei muito por isso na época que eu competia como fisiculturista. As pessoas brigavam porque eu tava no bar e eu tomava água. Eu fazia minha refeição antes, ou eu fazia depois e tomava água, mas eu não deixava de ir, porque pelo que eu entendia, aquilo ali era um momento de confraternização entre pessoas, não com a comida e com a Exato. bebida. E aí era bastante julgamento. Então, as pessoas têm que saber lidar com isso e ter um propósito muito bem claro, como você Exato. disse. Porque querer, como diz a minha mãe, nem sempre é poder, minha filha. Você tem que saber o que você vai precisar abdicar Exatamente. e que você vai trocar por uma outra coisa, né? Não é uma abdicação vazia. Você está trocando uma coisa por outra. Isso na vida Exatamente. inteira, em Na vida todos inteira. os nossos... as nossas áreas, profissional, pessoal, tudo. A gente sempre precisa dar um passo para trás para dar outro para frente. Exato. Abdicar de alguma coisa para conseguir outra. Sim. Exato. Né? E nesse contexto você consegue uma coisa que é muito interessante que a gente faz, por exemplo, com iniciação esportiva e que cabe para todo mundo, naturalmente, mas ia trazer um exemplo de uma atleta recentemente, uma atleta minha participou de um campeonato brasileiro ano passado e foi super bem, ela já vem numa crescente legal, e a gente conversando, eu pontuei para ela o seguinte, olha, nós temos, digamos, 3 níveis, né, de manifestação da performance. Num determinado nível é muito fácil, muito básico, não vou aprofundar muito detalhes, é muito fácil, muito básico, mas quando a gente quer partir para um próximo nível, a gente precisa conscientizar um todo. Você precisa ter clareza do seu sim, e você precisa ensinar as pessoas a lidar com você. Você precisa passar para as pessoas o que você está buscando. Então, por exemplo, quando eu era atleta também, e foi isso que eu passei para essa atleta, porque eu também vivenciei isso, que é na época que eu estudava, quando eu fiz a faculdade, tinha muitos amigos e um bar na porta da faculdade. Dificilmente você não encontra bar perto de faculdade. E um bar na porta. No entanto, durante todo o tempo tinha convites para ir para lá, e aí orientação da minha psicóloga e tal ensinar eles a lidarem com você. Que aí você pode estar no mesmo ambiente que eles, mas você vai Exatamente. cuidar. Então, quando as pessoas querem emagrecer, por exemplo, olha, como é que é esse ambiente? É obesogênico em casa? Então, ensina, olha, eu não posso com doce, mas você está trazendo. Vamos tentar ter menos. Então, eu quero ir pro bar com os amigos. E aí eu aprendi isso. Quero ir pro bar com os amigos? Vou. Às vezes dá até vontade de tomar e os amigos não te deixam tomar. Sim. E faz questão da sua presença. Eles E já com o têm a atleta é a mesma camisa coisa. de você. Domestica a família, num bom sentido. Ensina a família a lidar com você, a lidar com essas diferenças. Às vezes eles não tiveram, não é o julgamento, mas não tiveram oportunidade. Isso que eu falo, oportunidade de conviver E hoje com esse tipo de a pessoa, comportamento. exato. Às vezes, por exemplo, como estou exemplo, até mesmo da pessoa querendo correr e aí precisa cuidar da alimentação como um todo, participar de uma prova. Nossa, família, tal dia eu não posso comer pizza. Um exemplo. Tal dia à noite não rola, porque outro dia eu tenho tal treino. Então, será que a gente pode usar uma outra estratégia? Ou se comer, tudo bem, eu vou comer alguma outra coisa, mas nem precisa tanta explicação, que as pessoas já vão saber o porquê. Tô com vontade de Já comer foram outra ensinadas. coisa. Pronto, e pede, lá. você compartilha do mesmo ambiente. Hoje em dia, com as pessoas que eu tenho maior convivência, é engraçado, algumas coisas, elas falam assim, não, isso ela não come. Porque você vai... As pessoas né? cuidam. Exatamente. Não, isso aí ela não come. Eu tô junto numa mesa, num bar. Ai, o que a gente vai pedir? Aí já olham pra mim, fritura não, né? Já Eu até falo, pede.
Fritura não. Pede outra coisa, mas fritura não. E aí você vai educando, né? Exemplo, o seu redor. nada melhor do que o exemplo também. Não tem A gente nada até que carregar incentiva mais. outras pessoas, né, cara? Exatamente. Vai virando uma Opa, rede. Por que ela não tá comendo fritura de verdade, de fato? Faz mal. Exato. Exato. Ó, rapidinho pra terminar. Não temos mais tempo. Eu acho que tem muita pergunta aqui. Mas eu acho que uma que é muito importante que fizeram é sobre respiração. Comecei a correr, ou voltei a correr, sinto dor. Respiração no diafragma, na barriga, no útero, sei lá que dor que é essa, o que tá acontecendo? O que é essa dor? Me conta. É uma manifestação muito comum quando o corpo começa a ter uma maior necessidade de oxigênio, né? Que ele começa a ventilar de uma forma controlada, depois ele passa a hiperventilar e aí chega num ritmo que a troca gasosa fica tão intensa que o corpo começa a sofrer um pouquinho. E aí dentro disso tem uns pensamentos que primeiro, calma, né? Calma, vai respirando com controle, vai respirando com calma. Vai inspirando. Tem uma técnica no começo que a gente usa muito de inspirar pelo nariz e soltar pela boca, que aí você controla também a própria ansiedade, se oxigena o cérebro de uma forma mais adequada. Muitas das vezes isso tem relação com a intensidade, às vezes que está inadequada do treino, ou a pessoa não está para aquele treino no dia, que como a gente falou lá atrás, fiz tal coisa no final de semana que foi além, bebi demais, por exemplo, e aí tem esse treino na segunda e estou sofrendo. O corpo está em recuperação, ele vai expressar de alguma forma. Então, em relação à respiração, é isso. Tô sofrendo, vou começar a observar. Tô hiperventilando demais. Nossa, aí a gente começa a tensionar demais a musculatura, deixa expirar e inspirar demais pela boca. Isso vai aumentando a demanda, a musculatura fica muito contraída. Aumenta o sofrimento. Dor no ouvido. Quando a pessoa sente dor no ouvido quando ela tá correndo. Dor no ouvido. Alguém já te perguntou isso? Algumas vezes eu já ouvi relatos do ouvido entupir. Assim, a pessoa está correndo, tem a sensação de que ele tampou e é natural em função, imagino, do aumento da temperatura, da intensidade da troca gasosa, naturalmente da hiperventilação, e esse corpo começa a sofrer. E aí ele começa a se pressionar. E aí, às vezes, tem algumas relações diretas também com a manifestação, já com a resposta de alguma coisa que já é presente nesse corpo. Né? Opa, tô sentindo, vamos olhar. Vamos dar uma olhada nesse ouvido para ver o que pode estar acontecendo. O que pode estar acontecendo, porque resposta de dor não é comum. Se você está se movimentando e está sentindo dor, já parte do pressuposto que você está fazendo alguma coisa errada ou algo foi planejado errado. Sim. Não é para ter dor. No máximo, aquela dor tardia pós-estímulo que a pessoa já sabe que provavelmente vai sentir. Né? Mas sentir, opa, vamos observar. Tá, no próximo treino aconteceu de novo. Vamos buscar um respaldo profissional para olhar com isso com mais afinco. Gente. É isso aí. Agora eu aconselho você, já falei isso várias vezes em vários vídeos, mas vamos lá. Volta, assiste tudo de novo, para você se convencer. Se você não convenceu ainda, volta, assiste tudo de novo, você precisa de acompanhamento. Eu tenho certeza que vai valer muito, 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 muito a pena. Fazer musculação, procurar um físico, procurar o André, procurar as nutris aqui. Sejam nós, ou sejam outros profissionais que estejam perto de você, procure orientação de profissionais. E é isso, vamos embora. Infelizmente, não temos mais tempo. Vamos matar a gente ali atrás. Eu estou vendo a hora que vão me dar uma bronca, eu tô assim, ó. Ai, é tanta coisa, tinha tanta coisa aqui, mas já acabou. Bom, André, muito obrigada por participar. Eu fiquei muito feliz, muito conhecimento você trouxe pra gente. Nossa, e eu foi fico muito enriquecedor. Muito obrigada. Demais. Ajudou muita gente, tenho certeza. Sim. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, meninas. Foi uma honra enorme estar aqui com vocês. E contem sempre com o melhor de mim quando precisar. Muito obrigada. Vamos contar. E eu conto com você também para curtir, se inscrever no canal, compartilhar para seu colega, para a gente continuar fazendo esses conteúdos muito bons para você. Porque sem você, a gente não tem como continuar isso aqui, né, Camila? É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer novamente os nossos patrocinadores. MS Saúde, Body Shopping, Madame Lavande, Dasdu, Letícia Spagnoli. Avocado, que tá brigando com a gente aqui com o tempo. Que aguentam a gente, aguentam nossas loucuras. Meu muito obrigado. Mais uma vez, por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e encaminhem para todos os seus amigos e familiares que gostam de correr, que pensam em correr,
que, assim como eu, tem muita dificuldade e precisa de uma orientação, o André tá aqui para tirar dúvida. Todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Isso. E Então, se você ficou com alguma disposição. dúvida, deixa nos comentários, Isso. manda uma mensagem pra gente pelo direct, pelo Instagram. Chama o André, tenho certeza também que ele vai se disponibilizar a tirar dúvida, enfim. Estamos aqui pra te trazer conhecimento, então não sinta vergonha. É Certo? isso. Vocês estão de frente com as Nutris.